Olá, eu sou a professora José Manuel, da Universidade Federal do Rio Grande, e hoje vamos conversar um pouco sobre tradução, uma atividade desafiadora. Começo explicando o título. Aqui me refiro à tradução literária, que, como entende Haroldo de Campos, sempre a tradução de textos literários, de textos criativos, é uma recriação, e é neste sentido que será a minha fala. Num primeiro momento, explicando as partes deste vídeo, no primeiro momento vou falar da minha trajetória, da minha ligação com esse exercício tradutório. Num segundo momento, vou falar das áreas de tradução, mercado de trabalho, os tipos de tradução, a seguir sobre o que é uma tradução juramentada, depois os meus projetos como tradutora literária, o que eu já fiz e o que eu tenho feito na tradução literária, e por último, como levar a tradução literária à sala de aula, como levar o processo de tradução à sala de aula, literária ou não, como traduzir e como tornar uma atividade pedagógica, didática e interessante aos nossos alunos. Bem, meu interesse pela atividade tradutória iniciou durante o curso de graduação, durante a minha licenciatura em letras na PUC. Nos últimos níveis do curso, uma disciplina da língua espanhola foi dedicada à tradução. Então, incentivada pelos professores, fui recebendo trabalhos de tradução para fazer abstracts, artigos. E assim começou a minha atividade na tradução livre, que é um mercado de trabalho. O que é importante para fazer a tradução? Um perfil para o tradutor. Tem que ter um conhecimento alto nos dois idiomas, ou seja, português e espanhol, ou seja, a língua de origem e a língua final, quer dizer, a língua de tradução. E além disso, quando se trata da tradução literária, aí tem que ter uma pitada, um gosto pelo imaginário, pela imaginação, um trato importante com o gênero literário. Mas no caso, eu comecei realmente com a tradução de textos, de artigos e de abstracts. Me mudando para Erechim, na URI, havia muito, onde eu trabalhei por muitos anos, por 7 anos, havia muito mercado para tradução dentro da universidade. E eu realizava para muitos colegas trabalhos de tradução, inclusive de teses, de projetos de graduação, alunos que queriam também publicar os seus trabalhos finais de curso. Tive uma demanda bastante grande de trabalho, de professores que queriam publicar livros em língua espanhola e que me buscavam para esse trabalho. Na URI eu posso dizer que exercitei bastante a tradução livre. Durante esse período, em 2010, aí teve um concurso para tradução juramentada, e eu aprovei no concurso para tradução em 2010, e aí comecei a exercer então essa atividade de tradutora de documentos, de tradutora pública, que é bastante diferente da tradução livre. E por último, em 2011, iniciei na tradução literária. Eu me mudei para Rio Grande, aprovada no concurso na FURG em 2010, quase junto com o concurso de tradutor juramentada, ingressei na FURG. E logo, com outra colega também, tradutora juramentada, e um colega de literatura, a professora Daniele e o professor Arthur, iniciamos um projeto de tradução literária, que é o que eu vou falar a seguir. Bom, minha atividade como tradutora literária iniciou na FURG, com estes colegas, como mencionei anteriormente, e com um grupo de alunos, uma equipe bastante grande, num trabalho que resultou num livro, a partir de duas obras de contos da Juana Manuela Gorriti. Aí produzimos um livro, um resultado final, em 2017, um livro de contos da Juana Manuela Gorriti. A Gorriti é uma escritora que não tinha livros publicados em língua portuguesa. Nós fizemos essa edição. Neste livro, é importante dizer que eu participo como organizadora, como revisora e também com o texto do prefácio, um texto que apresenta a autora, que é pouco conhecida no nosso país, e também com um conto, traduzir um conto. Como funcionou esse trabalho, um pouco explicando como foi esse projeto chamado Juana Manuela Gorriti, Análise e Tradução. Importante explicar um pouco a metodologia, de como funcionou esse trabalho. Fizemos uma seleção bastante importante para bolsistas, porque havia muitos alunos interessados em traduzir, interessados no nosso projeto. Apesar de na FURG não termos um curso de bacharelado, não temos um bacharelado em tradução, temos alunos de licenciatura com interesse em tradução, assim como eu tive um dia. Então, se fez uma seleção para estes bolsistas, considerando não só o conhecimento na língua portuguesa e o conhecimento da língua espanhola, mas também esse quê de imaginário, esse quê de criação e o contato e o amor pela literatura.
já que eles iriam traduzir um texto literário. Então se deixou um fragmento de um conto para que o aluno fizesse um teste, né? E selecionamos então os alunos mais qualificados ou mais preparados, né, para esse trabalho de tradução. O trabalho funcionava da seguinte forma. Primeiro momento, nós lemos a Juana Manuela Gorriti diferentes textos de diferentes livros para chegar ao final a escolha de 2 livros, né, diferentes da autora, e selecionamos alguns contos. Fizemos leitura destes contos junto com os alunos, análise literária destes contos e depois cada um destes alunos e de nós, né, os professores, escolheu um conto para fazer a tradução, primeiramente uma primeira versão da tradução de modo individual. Nos reuníamos como equipe, fazíamos a leitura dessa tradução, discutíamos, víamos assim os problemas enfrentados, as soluções encontradas. Muitas vezes saímos com mais problemas a resolver, porque os colegas, né, verificavam traduções melhores. Chegávamos a uma segunda versão, uma terceira versão, o aluno voltava para corrigir, para melhorar a sua tradução. Foi importante fazer um script, né? Fizemos um roteiro de como traduzir, chegamos, inclusive no livro, né, de contos aparece os critérios de tradução, que foram critérios que foram sendo criados à medida que estes problemas apareciam. Então foi um trabalho de bastante tempo, levamos bastante tempo, mas tivemos um resultado bem significativo na publicação deste livro, né? Importante dizer que a Juana Manuela Gorriti, a partir deste trabalho de tradução, gerou outros estudos, né? Ela foi um presente que nos foi dado pela professora Zaide, falecida professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos presenteou com este nome, perguntando sobre uma autora argentina, que nós queremos uma argentina do século XIX, e que não houvesse trabalhos de pesquisa sobre ela no Brasil. E assim encontramos, né, essa autora, que gerou um projeto de pesquisa maior dentro da FURG. Eu fiz meu projeto de tese com a obra da Gorriti, a colega Daniele também, e além disso 2 meninas, 2 alunas que eram então da graduação, foram para o mestrado também estudar a obra da Juana Manuela Gorriti, a Cecília e a Lisiane. Então gerou muitos frutos, muitos resultados de trabalho. E os critérios de tradução, então, foram construídos aos poucos, né? Importante dizer o que eu tenho feito hoje, né? O que eu tenho trabalhado hoje como tradução. Eu estou numa atividade de traduzir Lo Íntimo, que foi o livro que eu li e que me inspirou a fazer minha tese, após ler os contos da Gorriti. O primeiro livro que eu li fora de contos foi o Lo Íntimo, que é considerado um diário e que na minha tese eu comprovo que é um texto autoficcional. O meu encantamento pelo livro, que foi desde a primeira leitura, desde que o li eu já tinha interesse em traduzi-lo, então já estou começando esse trabalho de tradução. Além disso, na FURG existe o Nutra, que é o Núcleo de Tradução, né? E dentro do Nutra nós temos o GETEC, um grupo de estudos de tradução e escrita literária. Antes era a GET, né? Era grupo de estudos em tradução, e agora também entra a escrita criativa, que aí une as minhas várias paixões, né? Como escritora e como tradutora. Agora, na próxima parte, vamos falar sobre o que é a tradução juramentada. Outro trabalho muito legal que eu fiz foi em 2015, do livro Superlativos, da Rita Germano, uma edição trilingüe, e eu participei então como tradutora de língua espanhola. A tradução juramentada, ela foi regulamentada através de um decreto assinado pelo Getúlio Vargas, isso em 1943. Desde então, temos essa profissão. Em que consiste? Como alguém se torna tradutor juramentado? O tradutor juramentado, ele deve passar por uma prova, e a prova consiste em parte oral e parte escrita, porque nós somos tradutores e também intérpretes. A tradução juramentada dá ao tradutor a fé pública. Nós temos um carimbo no qual assinamos, então há muita preocupação e muita responsabilidade, né? Uma preocupação muito grande com ética e com responsabilidade nesse trabalho. O que nós traduzimos? Documentos jurídicos, documentos escolares, certidões, carteiras de motorista, carteiras de identidade, todo tipo de documento. Nos documentos escolares podem ser históricos, diplomas, e é uma atividade bastante árdua. O trabalho do tradutor juramentado é um trabalho minucioso e exige muito também de revisão, porque não pode errar um número, não pode errar nada, e tem que constar absolutamente tudo que consta no documento, ou seja, se há um selo, se há um carimbo, se há uma marca d'água, todos os detalhes são importantes. O tradutor juramentado tem que ter um olho
muito grande para aquilo que ele está fazendo. A prova pela qual a gente passa na junta comercial consiste em um trabalho bastante grande também, quer dizer, muitas pessoas tentaram e não aprovaram o concurso, né? O concurso que eu fiz foi em 2010 e o anterior tinha sido em 1976, ou seja, por muito tempo não houve concurso. Quem poderia fazer esse concurso? Licenciados, graduados na área de interesse ou pessoas que comprovassem uma habilidade muito alta, no caso do espanhol o dele, né? Mas no nível mais alto do dele, o C2. Aí poderia também participar do concurso. Importante ressaltar que na tradução juramentada existe uma tabela. Nós estamos vinculados à junta comercial e devemos seguir essa tabela. Em que consiste o trabalho de um tradutor juramentado? Ele presta um orçamento ao seu cliente, no qual ele deve ter respeito a essa tabela. Muitas vezes o cliente não sabe falar a língua portuguesa, então tem todo esse trato com o cliente, né, que chega no país, que está com dificuldade. Então, muitas vezes o tradutor juramentado é aquele que, de certa forma, carrega no colo o estrangeiro, né, que ajuda esse estrangeiro que está chegando e que precisa muito do tradutor. Em outros momentos é uma família que procura cidadania e que vem com todos aqueles documentos antigos, então o tradutor tem que decifrar uma letra numa certidão de nascimento, uma certidão de casamento muito antiga. Então o tradutor juramentado, ele tem que ter esse olho, esse cuidado e esse trato no documento, muitas vezes palavras ilegíveis, enfim, é um trabalho bastante delicado e muito diferente do tradutor literário, no qual existe muito mais flexibilidade. Por exemplo, na tradução do Lo Íntimo que eu estou fazendo, eu não deixo de recriar, mas eu tenho muita fidelidade, muito cuidado com o estilo da autora. O que eu me preocupo na tradução? Que o leitor, lendo em português Lo Íntimo, tenha mesmo encantamento que eu tive ao ler em espanhol. Essa é a questão do mais importante para o tradutor literário, que ele continue provocando o mesmo sentimento que o leitor, ou que se aproxime desse sentimento de quem lê o original. Muito diferente do trato da tradução juramentada, que é uma tradução fria, muito fria, muito fiel ao documento, diferente da literária. Eu posso dizer que na literária eu me divirto, porque eu consigo ter um território muito maior de flexibilidade. Agora vamos falar um pouco da sala de aula. Como funcionam essas atividades na sala de aula? Como sempre, nós queremos na sala de aula provocar os alunos, para que os alunos tenham uma aula interessante, uma aula diversificada. A tradução pode servir como um belo instrumento, um ótimo instrumento de trabalho. Importante que não seja uma atividade mecânica, uma atividade fria, uma atividade sem graça. O importante é criar, é ter uma oportunidade para o aluno para aprimorar seus conhecimentos, não só conhecimentos linguísticos, mas também culturais. E aqui volta ao projeto da Juana Manuela Gorriti, o que nós vimos com os nossos alunos, o crescimento que esses alunos tiveram ao traduzir essa autora do século XIX, o que permitiu para os alunos de conhecer sobre a Bolívia, sobre o Peru, sobre a Argentina, os locais onde viveu a autora, através desse texto literário, através da tradução. A tradução literária provoca isto, né? Essa melhoria dos alunos, isso não tem a ver só com traduzir a palavra, mas sim de traduzir um universo, então de conhecimento geográfico, cultural, né, dessa imersão político, né, de imersão de um novo mundo. Então é importante que seja levado à sala de aula com esta ideia, né, com essa ideia da criatividade e com ampliação de repertório cultural, que o aluno amplie sua visão de mundo, e não simplesmente que ele tenha uma música e tenha que traduzir a música, não é isso, é ir muito além disso, é perceber assim, por que a música apresenta tal data, né, o que aconteceu nessa data nesse país, enfim, né, dando um exemplo, né, é importante se preocupar com a tradução como algo cultural. E eu recomendo a leitura de uma tese. Claro, a tese tem 300 páginas, mas eu diria que 100 páginas da tese desta colega, que é da língua inglesa, são amostras, são amostragens do trabalho realizada na plataforma Moodle, com professores. Então eu deixo aqui uma bela recomendação, né, desse trabalho que se chama Tradução Literária como Transcriação e Reflexão Intercultural em cursos de formação continuada de professores. Então a Maria Cláudia Bontempi Pise, nessa tese defendida na UFSCar em 2015, hoje ela é professora, pelo que eu pude pesquisar, professora no IFE, em UFSCar, né, também em São Carlos, né, ela apresenta esse trabalho realizado com professores com formação. Ela é da língua inglesa, mas muitas das dicas, né, enfim, das aulas que ela
que ela deu para esse grupo podem ser adaptadas para a língua espanhola. E o importante é que ela trabalha com diferentes gêneros. Ela trabalha com música, ela trabalha com texto literário, ela trabalha com histórias em quadrinhos, tem algumas atividades, inclusive, com o Cebolinha, com a Turma da Mônica, enfim. São atividades bastante interessantes. Eu sugiro que vocês olhem as atividades como uma forma de se inspirar de como levar a tradução para a sala de aula. Mas eu digo que a experiência que eu tive dentro da universidade, com esses alunos que trabalharam com a Juana Manuela Gurriti nesse projeto, eu vi o quanto eles cresceram. E o quanto eles cresceram não significa apenas cresceram em termos de vocabulário. É muito, muito além do vocabulário. Além de despertar o gosto pela literatura, né? Porque sempre que a gente desperta a arte e o literário dentro da sala de aula já é um ganho, né? É isso, né, gente, o que eu tinha para dizer para vocês. E eu termino com uma fala do Amilcar Betega, que é escritor e que é tradutor, que ele publicou numa entrevista, ele disse, falando sobre a tradução, eu me senti muito representada com essa fala do Amilcar, né? O Amilcar traduz para o francês, ele morava na França, não sei se segue morando na França, mas enfim. Eu vou ler e a gente vou fazer mais uma fala sobre isso e aí finalizamos, né? Para ele é como se a tradução fosse uma espécie de pele translúcida, moldada ao corpo do original, e que revelasse este corpo através dos desvios da passagem de luz que é a leitura. O tradutor é sempre um sujeito meio invisível ou translúcido. Então é isso. O tradutor é translúcido, mas ele tem que ter a importância, ele tem que ver a sua importância na recriação e no encantamento, de que o leitor continue sentindo o mesmo encantamento pela literatura que tem aquele que tem a possibilidade de ler o texto no original. Então é uma tarefa bastante difícil, desafiadora, mas todo desafio também é instigante. E eu trabalho com tradução literária com muito amor, com muito prazer, porque é o que move, né? É o prazer, é a alegria, é o amor pelo que se faz. Porque na tradução literária eu posso dizer que eu juntei todos os meus amores, que é a escrita, que é a língua espanhola, né, a leitura, né, de textos literários e o transpassar, né, tentar transpor esse mesmo encantamento de um autor para o texto em língua portuguesa. Então junta várias paixões, né, pela língua portuguesa, pela língua espanhola, pela literatura e pela escrita, de certa forma. Então é isso, eu convido vocês a também se aventurarem neste mundo da tradução. Muitas graças a todos e quedem-se entre nós outros.